Olá, olá, pessoas lindas e maravilhosas! Está começando mais um episódio do podcast que mistura a Era de Ouro do Rádio com uma pitada de conscientização, o nosso Chá da Tarde! Aqui temos um bolo feito de cultura com cobertura de pensamento crítico, biscoitos de conhecimento e aquele chá de formação que, se todo mundo tomasse, nós não teríamos tanta gente, digamos assim, levemente acéfala. Porque hoje, pelas redes radionetifônicas do Brasil e do mundo, eu estou te convidando para mais um episódio do nosso Chá da Tarde. Gente, que saudade que eu estava de gravar os nossos episódios aqui e trazer assim um pouco de cultura, um pouco de conhecimento, um pouco de ideias pra gente. E olha, eu confesso que a gente estava um pouco sumido aqui na página, porque esse início de 2026 foi assim um turbilhão de emoções que futuramente você vai saber aqui na nossa página. Primeiramente, eu quero agradecer muito por a gente ter alcançado aqui já 10 mil seguidores nesse 1 ano de projeto. E sempre tentando trazer assim cultura, um pouco da minha vida, um pouco de ensino, um pouco de crítica social e mergulhar nesse mundo também, às vezes dando uma pincelada na psicanálise e na psicologia. E hoje o nosso tema é saúde mental em tempos acelerados. E eu quero começar essa temporada com um amigo que já tem assim o passaporte dele carimbado aqui no nosso Chá da Tarde. Ele é psicólogo, pós-graduado em psicanálise clínica e saúde mental, entusiasta de cinema, política, filosofia, arte e música, além de ser um profissional de excelência e que vai ajudar a gente a entender melhor como a ansiedade aparece no dia a dia e como as gerações atuais têm lidado com a saúde mental, terapia, autocuidado e pressão social. Seja muito bem-vindo, meu queridíssimo amigo Victor Goulart! Oi, gente, prazer estar com vocês aqui de novo. Mais uma temporada. Já falei com o Hel que toda vez que quiser, pode me chamar. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vitor, o prazer é meu, porque assim, em primeiro lugar, absoluto, toda vez que eu monto uma caixinha de perguntas, alguém pede pra gente voltar a falar de uma área tão querida pra gente, que é a psicologia, que é a mente humana, que é o comportamento humano. E é óbvio que hoje, né, com esse tema saúde mental em tempos acelerados, a gente precisa refletir muito com tudo que a gente está vivendo. Uhum. E como você que já é da casa, já é praticamente sócio do Chá da Tarde, eu já começo com a primeira pergunta. Quando a gente fala em ansiedade, Vitor, que é o mal, pra mim, eu acho que é o mal da geração Z, nós milênios também temos, mas acho que é o mal da geração Z, é o mal da geração que tá vindo agora, que esqueci o nome, acho que é a beta, né, a alfa, beta, essa geração que já nasce totalmente conectada. Quando a gente fala em ansiedade, no cenário brasileiro de hoje, do que exatamente estamos falando? O que faz esse tema estar tão presente na vida das pessoas atualmente? Você acha que isso está enraizado a partir de que caminho? Acho que a gente pode pensar vários caminhos, assim. Ultimamente eu acho que eu estou muito ligado à questão própria da economia, assim, né? Da questão da atualidade, do contemporâneo, né? Umas coisas que a gente não pode excluir, né? E eu acho que tem uma questão de uma dimensão do tempo, como você falou, e é o título desse vídeo, hiperacelerado, né? E aí a gente pode começar a discutir o porquê disso, a discutir de onde vem como o tempo se tornou isso, e é claro que, por exemplo, rede social, internet, a velocidade da comunicação e do globalismo, né? Assim, tem algo a ver com isso, mas acho que tem muito pano para manga para a gente falar de outros fatores também que estão relacionados a isso, por exemplo, os modos de governo, né? Tem um livro muito interessante, que é do Safatli, com o Dunker também. O Safatli e o Dunker, eles são da USP, se eu não me engano, né? O Safatli de filosofia e o Christian Dunker também, acho que está ali na questão da psicologia, que é o neoliberalismo como gestão de sofrimento psíquico, né?
E aí ele vai percorrer muito a questão de como esse governo, né, como que a partir do neoliberalismo em si, e aí a gente, para poder explicar neoliberalismo, vai ter que voltar lá atrás, a partir de 1945, com o fim da Segunda Guerra, com a mudança em relação ao capitalismo, né, porque se viu ali um capitalismo em crise, né, com o avanço da União Soviética, da Alemanha nazista, ali mais ou menos naquele período, para pensar, né, como que seria o novo liberalismo, né, mudar um estatuto do liberalismo. E isso tem muito a ver com a gestão de pessoas, né, quando a gente coloca nesse plano a Thatcher, a Margaret Thatcher, tem uma frase, pô, emblemática nesse sentido, que é conquistar corações e almas, né. Então isso da competitividade, da questão do trabalho, tá tão entranhado na gente, está tão profundo, que a gente se reconhece como a nossa subjetividade hoje, né? Como o nosso eu. E aí a gente começa a poder falar também um pouquinho da ansiedade, né? Porque isso para mim na clínica, assim, quando a pessoa diz eu tô ansioso, chega, eu tenho ansiedade, isso diz muito pouco, né? O que isso me diz? Qual é Até o a própria gatilho questão do dessa próprio ansiedade, né? sentido. A questão, assim, quando a gente está falando da ansiedade, muitas pessoas chegam nomeando uma questão do corpo, né? A ansiedade, ela tem essa questão de estar um pouco borrado. Por quê? Sabe? Parece que é algo como, sabe, como se fosse uma doença. Eu enxergo muito isso dessa forma, assim, no sentido de uma doença biológica, tá? É claro que a gente está falando de questões, como que eu vou dizer, determinado modo patológicas, né? Como traz um prejuízo para o sujeito, mas quando isso chega na clínica tá um pouco borrado, né? Você tem que colocar isso para outro lugar, né? Tá, mas como que é essa ansiedade? Entende? Desloca o sujeito daquele sintoma que é a taquicardia, é o nervosismo, algo muito só do corpo, né? Poder Eu nomear penso isso. assim, Vitor, quando a gente está trabalhando, né, atendendo uma pessoa, como você disse, dá o relato da ansiedade, eu penso assim, que a primeira coisa de tudo, que o primeiro ponto de partida é a gente tem que colocar as coisas nos seus devidos lugares. Sabe, eu penso dessa forma assim. Você tá falando aí, tentar descobrir. Eu gosto de partir do ponto de partida, vamos colocar assim, de organização. Porque eu acredito, no meu ponto de vista, que a ansiedade, principalmente nos tempos de hoje, a gente não consegue mais gerir o nosso tempo. Porque eu acredito, cara, que assim, a gente tá chegando num momento que eu vejo isso, que no outro dia me perguntaram assim, nossa, como é que você consegue fazer tanta coisa? Ler, trabalhar, estudar, iniciar a nova temporada do podcast, cuidar de uma página que agora a gente alcançou 10 mil, né, gente? Obrigado por quem tá ouvindo a gente. Mas assim, é porque as pessoas elas não sabem organizar o seu tempo. E então eu penso assim que a ansiedade, de repente, claro que existem vários fatores, eu quero até perguntar a sua opinião, não seria porque a gente tá querendo ser tão presente em tantos lugares ao mesmo tempo e a gente não consegue dar conta disso? O que que você acha? Gerenciar, eu não usaria a palavra gerenciamento. Assim, eu Uhum. acho que a questão do tempo, ela está totalmente mutada nos tempos de hoje, né? Assim, tem uma mutação em como a gente enxerga a questão do tempo, né? A gente coloca muito pela atividade. Como que a gente está voltando e está falando um pouco, eu acho que dessa questão econômica, né? Do empresariado de si. Tem um livro interessantíssimo sobre isso, que é o Sociedade do Cansaço, né? E ele vai casar muito com essas questões neoliberais, né? Assim, a passagem de uma sociedade do controle para uma passagem de uma sociedade positiva, né? Assim, hoje tudo se pode, no sentido de que assim, a gente está tão desconectado das questões políticas, por exemplo, que fica muito individual. Então, quando a gente estava discutindo a questão da temática, a gente falou muito sobre a questão da frustração, né? Assim, o lugar da frustração no dia de hoje. Isso Ele se quase volta não existe, né, muito. Vitor? O lugar da frustração hoje em dia quase não existe, né? Não, eu acho que muito pelo contrário. Ela existe e é em medidas assim mais Cavalo. bizarras do que antes. Sim, vamos botar aí, megalomaníacas não, vamos botar assim, colossais. Eu entendi o que você quis dizer, mas o que eu quis dizer é assim, hoje em dia
parece que todo mundo está sendo treinado para não se frustrar, para não reconhecer a frustração. Só que a frustração, ela chega. E quando ela chega, de repente, ela chega como se fosse um trem-bala japonês, atropelando todas as microdefesas, digamos assim, que as pessoas têm psiquicamente. Porque também, hoje em dia, né, ninguém quer fazer terapia. É porque a falha, ela não, hoje na sociedade de hoje não tem lugar, né? Assim, quando você individualiza essa falha, quando você volta para o seu próprio eu, né? No sentido de que, por exemplo, essa questão do empresariado de si, do desempenho, da questão do trabalho, hoje o trabalho ele ocupa um lugar assim muito diferente, não? Assim, por exemplo, a gente pega a questão das redes sociais. Hoje um profissional ele trabalha 24 horas por dia no sentido de que mesmo quando ele não está trabalhando, ele está trabalhando. Porque ele tem uma rede social para gerir, que é o trabalho dele, né? Assim, psicólogos tem rede social, então você tem que, além de você atender antes do que era restrito ali do consultório, você tem que criar conteúdo, né? Passou a ser, você tem que ser, por exemplo, dentista e criador de conteúdo. Você tem que ser psicólogo e criador de conteúdo. Você tem que ser professor e criador de conteúdo. Então, essa questão do trabalho, ele saiu do local, né? Assim, e ele se transporta para a própria casa, né? Assim, o ambiente de trabalho. Ele Seu celular se transporta é uma máquina de trabalhar. Isso, eu ia falar agora. Ele se transporta para dentro do nosso bolso, no celular. Sim, exato. E então, assim, você está com essa constante demanda o tempo todo. Tem essa questão do tempo, né? Muito acelerado. A gente não percebe a passagem do tempo como percebia talvez há anos atrás. A gente está sempre entretido com algo, no sentido de sempre estar consumindo. E, além de tudo, a gente tem que se gerir, né? Assim, a falha e o sucesso hoje são pautados unicamente por desempenho pessoal. E a gente não consegue enxergar os fatores sociais que levam isso, assim, questões políticas. Você está falando aí numa questão de organização. E é claro, a gente tem que pensar, você está pensando a partir do seu prisma. Mas e se a gente for pegar por exemplo, de uma pessoa que tem, a gente está discutindo muito a questão da escala 6x1 agora, né? Sim. Se muda, se não muda, se isso é bom, se é benéfico, se não é. Uns discursos que eu coloco como absurdos, né? Quando você fala que o trabalhador, se ele tiver menos tempo de trabalho, ele vai se voltar para a questão da droga ou da questão do crime, assim, o que para mim não faz muito sentido. Esses discursos, como diziam, vamos colocar aí com a abolição, né? Se abolir a escravidão, o Brasil vai quebrar. Na época da Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, vamos colocar assim, se direitos trabalhistas. Exato. Então, assim, é um fato. As pessoas criam essa mentalidade para poder, vamos botar assim, defender os seus próprios interesses e não o interesse coletivo. Que também causa, né? Vamos colocar assim, também é gerador de ansiedade nos tempos de hoje, porque a gente nunca sabe, vamos botar assim, a gente não tem mais a segurança, acho que a geração dos nossos pais, eles tinham uma visão muito segura das coisas, e hoje em dia, nada mais vamos botar assim, tão certo. E isso gera também muita ansiedade. E aí eu vou começar aqui na próxima pergunta. Você percebe diferenças entre a forma como os millennials e a geração Z enxergam a saúde mental, terapia e autocuidado? O que cada geração parece ter mais marcante nesse assunto? Porque eu penso assim, minha visão, embarcando na pergunta. Nós somos a geração que mais procura e que mais fez terapia, né? Procura manter a saúde mental. A geração Z é a que mais fala sobre saúde mental, mas não procura tanto a terapia. E quando procura, a gente tem aquele problema muito sério, não sei se você já passou por isso, das pessoas elas irem fazer terapia apenas para dizer terapia em dia, mas elas também não contam, elas não se abrem, porque para a terapia funcionar você precisa dizer a verdade para o seu terapeuta. Então elas acabam vivendo meio que um personagem também gerado por essa questão, como você está falando aí, né, como dizia Peter Buck acho que ainda é vivo, como tá no livro do Peter Buck, né, o ser se confunde, não, perdão, como dizia Norbert Elias, né, o ser se confunde com o parecer. Você acha que isso tudo, há uma diferença entre essas gerações, não há? Como que a gente consegue caminhar aí por esse caminho da saúde mental? Eu acho que certamente há algumas diferenças, né? Quando a gente está falando de saúde mental, é um assunto que cresceu muito no pós-pandemia, né?
A gente começou a abrir muito o olho sobre isso, mas voltando até essa questão que você está correlacionando a terapia como algo do, não sei se pode colocar dessa forma, mas da atuação, né? Do colocar para algo externo, para postar lá, tá pago, terapia em dia. Também tem algo a ver com desempenho, não tem? Se a gente está falando Sim. disso. E muitas, assim, abordagens, eu não estou aqui para falar mal de abordagem nenhuma, Uhum. mas apenas falar o que eu vejo, assim, talvez não tenha problema. Mas elas, algumas estão voltadas exatamente para muito uma questão de desempenho, né? Assim, é, colocar um sujeito às vezes que não funciona, um sujeito que não funciona é uma palavra muito dura, né? Mas assim, é, há uma pressão, é uma coisa meio complicada, né? Não é fácil entrar nesse tema, principalmente quando falo de abordagem. E eu estou tentando ser aqui o mais delicado possível para não ofender outras abordagens, Uhum. mas a gente vê, assim, na questão da saúde, terapias que estão associadas muito a essa questão do neoliberalismo, que estão associadas a essa questão do desempenho, a essa questão da própria saúde mental como um aperfeiçoamento, né, de si. E eu acho que a psicanálise ela vai muito na contramão disso, né? Principalmente quando a psicanálise lida com o sujeito, não só a demanda externa do outro, do social, às vezes, inclusive, muito para poder quebrar isso, né? Questionar um pouco esse outro, né? Questionar um pouco esse externo, questionar um pouco esse social do que a gente espera, do que eles esperam da gente, né? O que a gente acha que eles esperam de nós poderia levar isso para um outro lugar, né? Assim, porque não necessariamente o sujeito que é mais ativo, ativo no sentido de multitasking, né? De várias tarefas. E eu acho que é um Uhum. pouco disso que a gente vai falar sobre quando o Bicho Han fala sobre a sociedade do cansaço, né? A gente está excedido, a gente está exausto. Hoje eu estou puxando muito pela questão do trabalho porque é sobre o que eu estou escrevendo, né? Assim, talvez é claro que Não, fosse. Vitor, principalmente eu penso que essa ansiedade, nesse tempo que a gente está vivendo acelerado 24 horas, é, em muitos casos, devido ao trabalho. Porque isso que você está Sim, falando, a gente leva o trabalho dentro do bolso. Essa forma de trabalho nova, esse neoliberalismo que vivemos hoje, perdão, ele está cada vez mais exigindo que a gente esteja conectado. E aí, nessa questão, eu vou embarcar aqui agora também, nessa exigência que as redes sociais, a produtividade e, obviamente, essa comparação constante que a gente está tendo, esse medo do futuro, tudo isso parece que, como você disse, pesa e a frustração ela existe, ela é gigantesca. Mas aí, na sua visão, quais são os maiores gatilhos de ansiedade para essas gerações da nossa para frente, né? Porque a gente pegou o mundo que não era digital ainda, a gente pegou o mundo offline, estamos pegando agora o mundo online. A geração Z foram os últimos a terem esse vai e vem ainda, mas as próximas gerações hoje, todas elas já vêm conectadas. Na sua opinião, na sua visão como profissional, quais são os maiores gatilhos de ansiedade para essas gerações hoje? Tô tentando pensar um pouco sobre o que você disse, disso do gatilho, né? Assim, isso que puxa, isso que remete, isso que, como que eu vou dizer, ativa um sistema, né? Como a gente estava dizendo no começo, eu acho que a ansiedade ele tem um espectro, né? Assim, o medo, a angústia, a ansiedade, a gente vai, talvez o medo é isso que a gente consegue nomear, né? Assim, a ansiedade, a angústia, eu acho que principalmente na ansiedade já tem um objeto um pouco barrado ali, barrado não, desculpa, um objeto um pouco borrado. Eu puxei o barrado, mas foi apenas um ato falho, é borrado. A gente não consegue ter uma visão certa, às vezes, de não conseguir falar sobre, não conseguir nomear sobre na clínica, que é um fenômeno que, como eu estava te dizendo, acontece muito, né? A pessoa chega e nomeia como ansiedade, mas sem se dizer de si, dizer talvez conseguir dar nome a isso, de onde isso vem. Mas sim como sintoma só do corpo, e aí a procura pelo remédio, a procura
por métodos rápidos, né? Assim, achando que tem que extirpar o sintoma de primeira. Como a gente está falando, acho que de um contexto social, e a gente está ligando diretamente à questão da internet, e a gente já está falando sobre a questão do tempo, não sei, eu acho que isso pode depender. A gente está vendo uma questão das novas gerações, principalmente na constituição da subjetividade, né? A gente está falando de adolescentes que vão se tornar adultos, em que, por exemplo, essa questão da imagem é muito variável, né? Assim, você eu tenho visto na própria clínica, quando atendo adolescente, muito essa questão da imagem, o uso de efeitos, a questão de uma insegurança com o próprio corpo, porque há um padrão, né? Assim, das redes sociais, né? Do influenciador, do modo de ser, do como ser. Essa palavra influenciador é muito, muito curiosa, né? Assim, essa pessoa que influenciar aqui, sabe, influenciar a comprar tal produto, a ser de tal jeito, o modo de vida, sabe, o modo de se portar. Então, como a gente está vendo, quando você não se encaixa um pouco, talvez, nesse padrão, isso pode ser uma questão de ansiedade, né? Assim, se não encaixe. Porque o sujeito acha que tem algo de errado com ele, assim. Por que eu não sou assim? Por que eu não tô tão feliz, sabe? Sim, e desculpa te cortar, mas você tá falando isso, veio uma coisa muito agora na minha cabeça, não posso deixar de falar. A gente alcançou a página, conseguiu alcançar mais de 10 mil seguidores nesse um ano que a gente tá trabalhando. Uhum. E toda hora o pessoal fala assim, agora você já é digital influencer. Assim, não sou, gente, eu não sou digital influencer de nada. Eu estou apenas compartilhando ideias, contextos, histórias e falas. Porque eu acho que é isso que você tá falando. Eu acredito muito que esse título influencer, ele tem que ser, vamos dizer assim, revisto, reestruturado, porque principalmente acho que no ponto de hoje é o que você fala assim, todo mundo quer ter um perfil que bombe, que seja milhões e trilhões, etc, etc, etc. Nessa questão de a gente estar trabalhando com o trabalho no bolso e por aí vai. Mas influenciar uma grande massa, eu acho isso muito perigoso. Eu Sim, penso que é muito perigoso. Hoje, quando eu vejo que o meu alcance, né, são 10 mil pessoas, um alcance de mais de 500 mil pessoas só aqui no Instagram, eu fico pensando, gente, o que eu tô publicando? Quais histórias que eu estou trazendo? E assim, eu parei mesmo, quando deu lá novembrinho que a gente terminou a primeira temporada, eu parei agora só ano que vem, depois de março. Quero descansar, quero pensar em novas ideias, trazer novos assuntos, novos. E isso demanda tempo, calma. Mas nem todo mundo tem essa tranquilidade psíquica, porque quando você chega no final do ano e de repente você tá ali com quase 8 mil, eu quero chegar aos 10, agora eu quero chegar aos 15. Não, as coisas elas acontecem. E aí, Vitor, eu acho que com esse meu exemplo eu queria te trazer uma próxima pergunta aqui antes de a gente terminar, porque nunca vi, a gente conversa e o tempo voa. A gente vai para vários lugares. Eu não sei nem se de fato eu estou respondendo as suas perguntas, mas Não, mas tá acho que são ótimo, a as gente tá coisas que super. estão vindo, né? Você Sim, nomeou essa questão do influencer, né? Não sei se trocar o nome, por exemplo, vai mudar o fenômeno, sabe? Porque vai eu acho que tem que continuar. mudar a estrutura. E agora com Aham, esse ECA talvez, digital, mas esse ECA como é digital, que. Mas como é que você altera isso, né? Como é que você muda? Acho que uma das questões da rede social que se estabeleceu é que hoje isso é um trabalho, cara. Isso é uma profissão. eu As pessoas concordo. crescem com essa vontade, assim, provavelmente você lida muito com adolescente, né? Sim, Alguém que tem interesse, que olha aquilo e fala, pô, eu quero ser isso quando crescer. Eu quero sim. desempenhar esse lugar, eu quero estar lá quando crescer. E tem um valor de questão de venda, de anúncio. A gente pode entrar em várias pautas E é quando a gente por isso, fala sobre o Vitor, fator ético nisso, né? e é isso que eu acho que o ECA digital ele vai trazer, cara. Porque assim, Uhum. de algum jeito isso vai, por exemplo, eu penso assim, uma coisa que eu gostei muito no ECA digital, ó, a gente abrindo aqui um assuntinho que também pode despertar ansiedade, né? A saúde mental pode ficar abalada. Por quê? Muitos pais ganham fortunas com os filhos, crianças na Sim. internet. E eu não tô querendo julgar ninguém, quero deixar bem claro isso, cada um faz o que achar melhor. Só que assim, cara, como vai ficar a saúde dessa criança quando ela de repente tiver com 10 anos, ela não fazer mais o sucesso que ela fazia aos 7, aos 8?
Exato. entende? E aí que eu te pergunto, em que momento a ansiedade deixa de ser algo pontual do dia a dia? Porque assim, gente, a gente vai apresentar alguma coisa, a gente fica ansioso. A gente vai gravar um Uhum. episódio do podcast, a gente fica ansioso. Então assim, a ansiedade ela é natural da nossa mente, da nossa saúde psíquica, vamos colocar assim. Mas em que momento essa ansiedade deixa de ser algo pontual do dia a dia e passa a ser um sinal de alerta para buscar ajuda profissional? Assim, quando a gente fala de ansiedade, ela é importante também, ela tem um lugar, né? Igual você estava falando sobre esse nervosismo para gravar um podcast, faz que você minimamente se prepare, né? Assim, Sim, é, sim. você tem medo de mal, você está ansioso com aquilo, você dá um jeito ali de estudar. Eu acho que quando isso toma uma questão paralisante, mas como é que tá essa questão, como que isso está afetando a sua vida, né? Assim, para que lugar isso tá levando? Tem um desconforto nisso? É patológico? É, as pessoas falam muito sobre essa questão de terapia, né? Assim, procure terapia, faça terapia. Eu acho que primeiro, a terapia, ela primeiro entra num lugar de que é difícil. Fazer terapia é difícil. Não é fácil. Mas quando o próprio indivíduo tem um prejuízo com isso, né? Assim, tanto do ficar paralisado, desse sentimento de angústia, de cansaço, seja pelo fazer em excesso ou pelo daquilo que a ansiedade te impele a fazer, né? Tem que estar sempre É produzindo, quando voltando eu nesse penso que assunto. assim, é quando você deixa de ser funcional para si próprio. Eu É uma penso boa dessa questão, forma. né? O Freud ele coloca isso em algum momento em que o sujeito saudável, e quando a gente trabalha com essa noção de saudável e patológico, é uma linha muito Uhum, tênue, né? Assim, o que sim, constitui o saudável e patológico? São convenções, né? sim. Assim, e muito ligado à questão da funcionalidade, da capacidade, tanto na relação social quanto na relação com o trabalho. Então, o Freud ele disse que um sujeito ele adoece quando ele é incapaz de amar e trabalhar. E isso seria um sujeito adoecido, assim, no sentido do que Freud estava pegando, né? Voltando para as relações de trabalho, questões de amor. Uhum, Mas eu acho que quando você começa a identificar essa questão de, bom, uma questão do funcionamento, é importante se questionar, né? Antes de uhum. procurar uma análise. Talvez olhar para sua rotina, para o seu dia a dia, as coisas que você está fazendo, tentar primeiro buscar as suas alternativas no mundo do que você pode fazer, de tentar resolver esse problema, né? Uhum. E caso, bom, se não funcione, caso não tenha, tá de uma ordem do insuportável, de algo de um prejuízo muito grande, aí procurar análise, né, para poder tentar mudar isso, né, tentar falar sobre isso, na verdade. Vitor, conversamos tanto que não vimos a hora passar. Nosso tempo acabou. Que triste, acabou nesse primeiro episódio. Mas antes, a gente tem nosso famoso de sempre, repaginado para 2026, Jogo das Xícaras. Então, gente, pra quem tá chegando aqui pela primeira vez, quem já conhece, eu sei que já sabe como funciona, mas pra quem tá ouvindo pela primeira vez, o nosso jogo das xícaras aqui, o nosso convidado, ele vai ter que escolher 4 xícaras com sabores de chás diferentes. A xícara de chá número 1 é o chá de canela, que é um jogo rápido. A de número 2 é o chá de morango, que é uma reflexão sobre a vida que o Vitor traz pra gente. A de número 3 é um chá de abacaxi com gengibre, onde ele tem que responder uma situação problemática. E agora nós temos o chá de maçã, baunilha e mel, que é quando o nosso convidado traz uma pergunta para mim, o anfitrião. Vou embaralhar aqui. Vitor, qual xícara você escolhe? Da primeira, segunda, terceira ou quarta xícara? Seria o número 3. A xícara de número 3, vamos lá. A terceira xícara é a xícara de chá número 2, o chá de morango. Qual reflexão você quer deixar aqui pra gente finalizar esse episódio de hoje? Vou recomendar um livro, já que tem muito a ver com o que a gente está falando. É o Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. É um autor alemão sul-coreano. Ele vai traçar um paralelo sobre muito do que a gente falou aqui hoje. E a gente lê pouco, né? Assim, essa é a reflexão que eu vou deixar aqui. Quantos livros você já leu esse ano, né? Quantos livros você pegou para ler, nem que seja
literatura, algo sobre um hobby, algo que você gosta, porque a gente está ficando cada vez mais empobrecido nisso, né? Na nossa capacidade de pensar, na nossa capacidade de poder olhar o mundo e, a partir desse mundo, poder falar de nós e também poder fazer essa crítica ao mundo, né? Como a gente está tão preso, tão nessa repetição, como a gente estava falando aqui antes do programa, nesse sistema, na forma como a gente funciona, nessa culpa individualizada sobre o fazer, sobre o progresso, a gente está completamente fora das questões sociais, né? Das questões do nosso bairro, da questão da nossa cidade. A gente tem pouco contato, né? E cada vez menos. É isso aí, meu querido. Muito obrigado. Mas agora é o nosso momento show da Xuxa. Você vai deixar um oi para quem você quiser. Você tem que deixar um oi para sua mãe, que senão sua mãe me mata quando ela me encontrar na rua. Como sempre, né? Vou deixar um oi para minha mãe, que sempre assiste, é o maior fã. Eu sei. Compartilha, pergunta quando que vai de novo, quando tem outra, claro. Um abraço para ela, para meu pai também. Seus contatos, Vitor, profissionais? Eu não estou muito ativo no Instagram, já tem bastante tempo, mas em algum momento tem alguns textos lá que eu produzo, inclusive sobre a questão do tempo. Tem um texto sobre a questão do tempo lá. Que é importante. Se quiser dar uma olhada, se quiser conferir lá, é Vitor Goulart Psi. Mas eu sei que eu estou um pouco inativo nessa questão, mas caso precisar, manda uma mensagem lá que de vez em quando eu olho, dá pra gente conversar, trocar essa ideia. Isso aí. E hoje, atualmente, você tá atendendo aonde? Online e... Então, atendo online, é o que eu mantenho assim com mais frequência, e na cidade de Valença, que é onde eu tô residindo, mas tem que ver aí essas questões, porque muita coisa acontecendo na vida, eu não sei onde eu vou estar daqui a pouco. Então, talvez se você estiver assistindo esse vídeo daqui a 6 meses, talvez eu já não esteja em Valença. Bem, pessoal, por hoje é só. Mas se você escutou até aqui, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e segue a gente lá no Instagram, @OMeuLivroDeIdeias. Aproveita e compartilha essa ideia com seus amigos. Todas as quartas-feiras um episódio especial com um convidado diferente, ok? Te espero na próxima quarta para mais um Chá da Tarde.